Olá, aqui é o Andreas e eu estou gravando aqui diretamente da Alemanha, Würzburg, que é a cidade onde eu tenho a sede da minha empresa. E aí eu vou aproveitar e fazer uma sequência de vídeos para vocês aí. Então o vídeo de hoje na verdade é bem interessante, que eu estou na verdade comentando fizeram um comentário num vídeo meu. A pessoa falou que caiu no algoritmo, mostrou para ela quando ela está buscando sobre journaling, acho que é assim que fala. Falei, caramba, que trem é esse, né? Falei, vou dar uma olhada. Eu fui pesquisar aqui. É um diário de gratidão, expressão de emoções, planejamento e organizações, reflexões pessoais. O benefício ali tem altos conhecimentos, gestão, emoção. Eu joguei aqui no Copilot da Microsoft, que é a ferramenta de inteligência artificial da Microsoft, ele me deu essa resposta. Então, achei interessante, porque esse é mais um assunto que fez diferença na minha vida, e se você pegar, pode ser importante para você. O conceito por trás é muito forte no seguinte aspecto: eu não sou um cara de escrever todos os dias, eu não tenho essa disciplina, eu não sou tão disciplinado. Mas o que eu faço? Eu escrevo sempre durante o ano, umas 2 a 3 vezes, em aspectos que impactam. Ou, digamos, quando eu comprei a empresa, ali não. Aí, quando eu comprei essa empresa, foi um ciclo de 7 meses, ali eu escrevia a cada 15 dias. Porque eu ia escrevendo as etapas, porque eu sabia que seria um registro que mudaria minha vida. Eu precisava registrar isso. Então, são 2 aspectos, tá? Aonde é isso? Porque quando eu comprei essa empresa, foi um passo, assim, enorme de risco que eu tomei. E aí é interessante por quê? Porque você entrar nessa visão de você ter inteligência emocional. Porque como eu tenho uma prática desde 2017, eu acho, eu faço isso. Não, muito antes, desculpa, isso aí 2017 que eu comecei a escrever com mais frequência, mas eu escrevo já antes de casar. Então eu tenho que ser lá por 2001, 2012, eu casei bem jovem. E aí, o que acontece? Por que eu escrevo? Eu escrevo o que eu aprendi com o tempo. O que eu escrevo? Na verdade, eu faço um registro de como eu estou me sentindo. Então, você vai ver meus registros, eles normalmente estão assim. Eu escrevo sobre a minha relação com Deus, são os pilares que você vai me escutar falar. Espiritual, a alma e o corpo, né? Corpo, alma e espírito. Então, como que está a minha relação com Deus? Eu coloco como está a minha situação financeira, como eu gostaria de estar, minha família. Por quê? Porque isso vai te gerando uma inteligência, tanto emocional, te gera uma inteligência espiritual, para você entender em que nível que você está, e fisicamente também, sempre coloquei meus registros, eu sempre gostei muito de fazer exercício. Então, isso é fundamental para o autoconhecimento. Eu acredito que você ter esse tipo de anotação, por quê? Porque hoje eu acho legal, eu vou lá e leio aquilo, eu falo, uau, que legal, pô, massa essa fase e tal. Então, é legal ter o registro. Assim, diária, eu acho, putz, todo dia uma disciplina, talvez, mas é muito, eu não sei lá, nem tenho tempo para isso. O que eu faço, claro, eu pego minha to-do list, uma coisa é você escrever, eu acho muito importante você escrever também. E aí entra a questão da visão. Então, o que eu tenho, sim, é um mapa mental que eu chamo. Eu faço ele, sei lá, cada 5... Eu fazia no começo, eu queria fazer a cada ano, eu vi que não funcionava. Eu comecei a fazer cada 3 anos, só com uma visão macro muito maior. Então, agora eu estou fazendo para os próximos 5 anos. Na verdade, eu aprendi a discernir os tempos, então eu me baseio muito em cima das questões da Bíblia. Então, eu faço 3 ciclos de 3, ciclos de 7 e ciclos completos. Na verdade, 3 e 7 anos, que para mim é um ciclo. 7 anos ele fecha um ciclo completo na nossa vida. Então, eu tenho esses ciclos, eu mapeio eles e eu escrevo sim. Eu acho importante isso. Por quê? Porque você escrever, você processa muito melhor, você deixa um registro. E eu tenho registros assim que são impactantes. Pra você ter uma ideia, eu fiz um registro em 2003, eu li ele ontem, isso foi interessante que essa pergunta entrou. E eu participei de um evento onde a pessoa que fez o evento era provavelmente muito louca, eu conheço ele até hoje, foi um dos meus mentores. E eu coloquei assim, ó, em obediência, porque eu coloquei ele, porque pelo jeito eu não acreditei muito na época. E eu coloquei assim, ó, em obediência a pessoa tal, eu estou colocando aqui, e o que era aquilo? Era, na verdade, um contrato meu que eu estava fazendo com Deus, e eu estava escrevendo o que eu seria, como eu me via aposentado. E é sinistro o que eu vi. Eu tinha esquecido desse contrato, para você ter uma ideia. E o que eu escrevi lá hoje, que eu teria uma empresa internacional, que eu faria negócios no mundo inteiro, que eu nunca imaginei que eu tivesse escrito isso.
Só que eu acredito em dois aspectos. O primeiro é espiritual, que você lança isso lá na frente. O segundo é uma visão, porque eu nunca saí dessa linha, eu sempre sonhei com isso. Então eu sempre trabalhei focando nisso. Só que se eu olho isso hoje, é a minha realidade hoje. Então, tipo, eu já tive mais de 30 países. Eu tenho negócios na Ásia, eu faço negócios na Europa, no Brasil. Eu sou líder de nosso setor, nós somos líderes de tecnologia. Então, na América Latina, somos líderes de venda. Eu tenho uma atuação global. Clientes em 61 países. É impossível um ser humano planejar isso, não tem como. Eu nunca imaginei que ia ser assim. Só que o que acontece? Essa questão de você registrar, você escrever, isso facilita a tua compreensão, você amadurece espiritualmente porque você começa a orar focado. E assim, como a Bíblia fala para a gente colocar as nossas petições e orações perante Deus, o que eu aprendi? Com o tempo você vai entendendo, você vai aprendendo a orar. E aí você entra num ciclo, outra coisa, aí é questão espiritual, aí você entender isso, o que a Bíblia fala de oração em línguas, de você orar bem. Então você declarar, eu declaro, eu profetizo, eu chamo a existência aquelas coisas na minha vida. Eu tenho um foco muito claro em cima disso. E isso, além de mover, porque eu sempre falo que aquilo que a gente não vê, ele é muito mais forte do que a gente vê. E se você não acredita espiritualmente, você não precisa só ir na sequência lógica por trás das coisas. Existe um âmbito das coisas que a gente não vê que é muito poderoso. Então, por que eu estou falando isso? Porque se você pega, eu sempre gosto de usar exemplos de sementes. Você vê uma maçã, você só vê a maçã, você só vê a maçã no pé da fruta, mas o que está por trás, a raiz, o que carregou e formou ela, a história até chegar nessa maçã, o que você não está vendo é muito superior àquela fruta. Então, eu poderia te dar N exemplos, eu não quero sair fora do contexto aqui de John Allen, que era o inicial ali. Então, a questão é você escrever. Você colocar, você ter você criar esse hábito. Escreva 1, 2, 3 vezes no ano. Estou me sentindo desse jeito. Como que você pode fazer para melhorar? O que você vai fazer para melhorar? Isso é fundamental. Escrever o que você vai fazer para melhorar. Profissionalmente, financeiramente. Eu tenho uma meta X. Ok, você põe uma meta. A meta para mim, eu sempre falo assim, a meta para mim eu nem tenho. Eu gosto de colocar um valor que é uma âncora. Tipo, não é âncora. Âncora é palavra forte. É uma referência. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui agora. Existe uma sequência lógica para mim onde eu quero chegar. Então, numa das empresas aqui, eu quero chegar em 10 milhões de euros de faturamento. Então, o 10 milhões de euros de faturamento no ano, o que é o caminho nessa empresa para fazer isso? Então, o que eu preciso fazer? Quais são as pessoas que eu preciso me conectar? Aonde que está o network para gerar isso? O que eu preciso? Aí, lógico, existem partes que você não sabe. Então, mas assim, o que eu aprendi é que tem alguma sequência que eu preciso cumprir, senão eu nunca vou chegar lá. Então, eu mapeio o que eu sei e eu vou fazendo aquela sequência. O 10 milhões, às vezes, ele se torna muito mais rápido do que eu imaginava. Sabe, tipo, aquela âncora, quando você vê, aquele âncora, de novo eu falei, mas não é uma âncora, é uma referência, né? Quando você vê, você já passou. Então, mas se você não tem isso, se você não escreveu, se você não mapeou um processo, existem vários termos, eu não vou ficar entrando em questões técnicas que você pode fazer muito mais detalhado, com o tempo você vai aprimorando. Mas o conceito sempre é simples e lógico. Se você seguir esses conceitos, os fundamentos básicos, você vai melhorando cada etapa na tua vida. Então eu acho válido a pessoa escrever, eu acho sim importante você ter esses registros anotados, isso é para o teu crescimento, para a tua experiência, porque eu sempre falo, não se compare com os outros. O que você tem que fazer? Aonde você estava? Olha para trás, ano passado, como é que você está esse ano? Você melhorou? Segue para frente. Por quê? Porque uma das filosofias de visão, digamos, a visão e missão da minha empresa, que é muito forte aqui para mim, eu não fico naquela, eu não gosto que você vai pegar, as empresas têm aquela visão filosófica. Eu sou o contrário, a minha visão é qual que é? É a que eu uso na minha vida. Eu acredito para mim e acredito para as pessoas. Você tem obrigação em prosperar, em todos os aspectos. Você tem que prosperar espiritualmente, você tem que prosperar na tua alma, na tua clareza, nas tuas emoções e fisicamente. Você prosperando, todos que estão ao teu redor prosperam. Porque você toca a tua família, você vai tocar teus amigos, a tua empresa prospera, a empresa que está trabalhando, as pessoas, os projetos sociais, que todo mundo prospera se você prospera. Então eu falo para a minha equipe aqui, para todo mundo, vocês têm que prosperar, é uma obrigação que vocês têm, a tua família espera isso de você. Então, mas eu não sou uma pessoa espiritual, eu não creio em Deus. Então, o mundo, o universo, o que você quiser, você tem que prosperar, você tem que ter esse foco. O que eu tenho notado é o seguinte, como eu moro na Europa, a gente também aqui eu sempre falo que a Alemanha é um país socialista capitalista, nessa região assim. E aí o que acontece? Tem muita gente que perdeu a ambição.
eles não têm mais esse desejo. Por quê? Porque o cara ele fica acomodado. E é horrível você ver uma pessoa que ela é acomodada. Por quê? Porque ela não quer prosperar, ela fica parada, ela fica naquela mesmice, todo ano igual. E isso é muito triste. E eu tenho funcionários aqui, assim, que se você for olhar, colaboradores que estão 30 anos, eles fazem o mesmo trajeto de casa, no mesmo trabalho, há 30 anos, não mudaram de endereço, não viajaram, não conhecem outros países. Eu vejo assim, tipo, é uma vida que se deixou levar. Então, por isso, tenham essa visão clara, coloquem lá na frente, escrevam, registrem, coloquem, eu acho muito válido isso. Então, o vídeo de hoje é só para vocês pensarem, para vocês, eu gosto de fazer, tenho colocado esses vídeos, por quê? Porque eu tenho recebido visitas aqui, as pessoas vêm me pedir, Andreas, compartilhe um pouco conosco como é que você fez, por quê? Porque eu tenho essas ideias meio diferentes aí, e eu sei que isso é inspiracional, então eu quero acionar vocês, na verdade, porque não adianta nada você escutar, olhar um vídeo desse e não fazer nada. Então você tem que pôr em ação. A sabedoria, ela está ligada em colocar em ação. Então, se escutou algo, começa a fazer hoje. Vai lá e escreve. O que você quer ser daqui a... Põe teus ciclos, primeiros 3 anos, é mais fácil. Em 3 anos, o que você gostaria? E daí você escreve as etapas. Você tem que pensar nas etapas. Não adianta nada falar, você quer chegar aqui, mas não pensar nas etapas. E assim, importante, pessoas que você vai se conectar, pessoas que você vai desconectar. Isso é fundamental. Você tem que desconectar de muita gente. E aí, assim, você vai crescendo. E eu não vou entrar em muito detalhe aí, porque senão a gente vai lá, tem muitos detalhes nesses processos, mas você tem que ter clareza para desenhar a tua. E não complica muito, é tudo muito simples. Beleza? Então é só o vídeo de hoje que eu queria compartilhar. Sei que eu devo ter dado um nó na cabeça de muita gente, que é muita informação, mas é isso aí. Se você tem alguma coisa, põe nos comentários, compartilha com quem você acha que tem que ser compartilhado. Se vocês quiserem que eu grave mais alguma coisa, é só pôr embaixo. Acho que para o algoritmo, para ir divulgando, tem que dar uma curtida aí. Se não gostou também, né, pode colocar, como é que é, o dislike, acho que chama, né? E para mim tanto faz, não viva desse negócio mesmo. Então, se você quiser, tá aí mais um vídeo para ajudar vocês. Um grande abraço e vem comigo que juntos nós vamos fazer acontecer.